Sejam bem-vindos a mais um Mensagens de Luz. Inicialmente, gostaria de pedir perdão pela voz, mas lembrá-los de que o importante é a mensagem a ser transmitida e não o timbre. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, honrabilíssimos com a presença da nossa dirigente da fraternidade, Ilse. Prazer estar aqui mais uma vez, Luiz Otávio. Ilse, chegamos ao capítulo 57. Um capítulo muito importante que trata de uma das frases mais célebres de Jesus, não é? Isso mesmo. Qual é o título? Jesus e paz. E a frase que você se refere é: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Inicialmente, Emmanuel, então, como a gente já depreende desta frase, ele distingue a paz do mundo da paz espiritual. Exatamente, a paz que Jesus se refere, né? A gente costuma entender a paz como a inércia, né? A gente fala sempre, né? Me deixe em paz, eu quero encontrar a paz. Mas a paz que a gente se refere é a paz da preguiça, da comodidade, do não fazer nada, né? Da inutilidade. Da inutilidade, do tempo completamente ocioso. E a paz que Jesus se refere, que ele nos dá, é muito pelo contrário. É uma paz operante, uma paz que trabalha, uma paz que age, né? É muito mais um estado de espírito do que propriamente um estado físico, como a gente normalmente compreende e espera encontrar essa paz. Muito bem. A seguir, Ilse, nós vamos para o espírito mesmo deste capítulo. Mais uma vez, Emmanuel nos traz o exemplo de Jesus. E neste capítulo em específico, ele faz um breve resumo de vários acontecimentos que estiveram presentes na vida do Cristo, desde o princípio e até o seu final da vida corpórea. Uhum. E nos dizendo como Cristo reagiu a tantos eventos, um tanto quanto ou completamente catastróficos, não é? Exatamente. Desde o princípio, a vida dele nunca foi ah, dessa paz que a gente chama preguiçosa, né? Dessa estagnação. Sempre foi revertida em muita luta, desde antes mesmo do seu nascimento, né? Ele já esteve que estar em fuga para poder nascer, lá numa manjedoura, longe do conforto, né? E, Então vamos citando todas essas fases uhum, da vida de Jesus. Então, desde o início, ele já teve que fugir da guerra. já esteve que fugir da guerra. E nunca, em nenhum momento, ele perdeu a tranquilidade, a fé, a esperança e a paz que ele fala, né? Que é essa paz de trabalhar, mas aceitar, entender, né? E confiar. Logo depois do seu nascimento, na humildade na manjedoura, houve a perseguição de Herodes. Exato. Mais uma vez a fuga, né? Mais uma vez a insegurança doméstica e mais uma vez ele demonstrando toda a força da sua fé e da sua paz de espírito, né? Ainda bebê. Ainda bebê. Depois Emmanuel cita que ele não obteve a fortuna de Jerusalém, não é? Mas refugiou-se feliz em barcas pobres da Galiléia. Exatamente. Ele, costumamos dizer que ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça, né? Ele nunca teve bens, nunca teve ah, fortuna nenhuma. A fortuna dele sempre foi a do espírito. E ele se abrigava aonde era necessário, onde ele podia, e sempre com tranquilidade. Nunca, quando a gente pensa, né, na nossa situação, quando a gente se vê diante de dificuldades,
a gente já se desespera, né? A gente não consegue, O que a gente menos tem é paz. menos tem é paz, né? É a tranquilidade. Se você me permite, até nós estamos estudando muito sobre esse tema aqui na nossa casa, né? Ontem mesmo a gente estudando o livro do Paulo Estevão, a gente já percebe que algumas pessoas têm essa paz já ah, introjetada, né? Que é o caso de Estevão, antes mesmo dele conhecer a boa nova do Cristo, ele já tinha essa paz, né? Não tinha nada que o perturbasse, nem o sacrifício físico, nem a perda de todos os bens, nem a morte do pai, que eram muito doloroso para ele, mas ele continuava sereno diante dos acontecimentos. Ele é um exemplo de quem conquistou a paz, né? Muito bem. Depois, Emmanuel nos cita o seguinte, que Jesus recebia golpes da astúcia de letrados e casuístas, porque ele era confrontado, não é? Uhum. Pelos cobradores de impostos, pelos fariseus, Os inclusive doutores da ele deu a lei, lição que ele não veio destruir a lei, mas mas ele veio cumpri-la. cumpri-la, não é? Hum, E dai a César o que é de César. Então, sempre com esses ensinamentos doutrinários incríveis, em situações que poderiam gerar muita discórdia. Exatamente. Ele sempre despertou a curiosidade, né? Pela sua eloquência, pela sua tranquilidade, pelo seu falar. Ele despertava nas pessoas, especialmente as de poder, né? Uma certa curiosidade e ele era afrontado ah, sobre esse poder que ele dizia, né? Sobre o reino que ele pregava. E assim mesmo, ele sendo ah, denegrido, chamado para ser confrontado diante das leis, ele sempre soube usar a palavra certa e nunca perdeu a tranquilidade e a paz. Então, agora chegamos ao momento crucial, que é o momento do Calvário, não é? Jesus sofreu o abandono dos próprios amigos. E ainda assim, qual que foi a sua reação? Entregou-se serenamente à injusta prisão. Exatamente. Serenamente, mesmo Serenamente. depois de tanta, mais uma vez, tanta injustiça. A gente sabe pelas histórias, né, especialmente aquele livro da Boa Nova que a gente estudou, a tranquilidade que Jesus olhava, como você fala, abandonado pelos amigos, né? Quando Pedro o nega por 3 vezes, ele, em momento algum, ele olhou com ah, desprezo ou com raiva, muito pelo contrário, ele compreendeu a situação daquelas pessoas que estavam ali, que conviveram com ele, e o olhar dele continuou sereno, tranquilo, calmo, confiante. Em todos os momentos, até o momento final, ele estava sereno, tranquilo e calmo. Em seguida da injusta prisão, veio o açoitamento em praça pública e a condução à crucificação. Exatamente. E o que resultou, o que Jesus fez em seguida da crucificação, voltou da morte, não é? Aureolado de paz sublime, vejam bem como Emmanuel coloca as palavras, não é? Fácil bem. Aureolado, Uhum, uma auréola de paz. de paz. Para fortalecer, olha como que é o contrário, não é? Uhum. Ele fazia justamente o contrário. O contrário de que se espera. Abandonado pelos seus próprios amigos, ele voltou para fortalecê-los. Para fortalecê-los, né? Dizer que continuava com eles, né? Que eles não se desesperassem, que tudo iria ficar bem. E Como de tanto fato, que eles seguiram muito bem os conselhos de Jesus a partir sim. de então. Logo em seguida eles, passado o temor e a preocupação ah, subsequente ali da crucificação de Jesus, eles voltaram a se reunir e a se organizar de uma forma a que essa boa nova chegasse até nós, né? Até os nossos dias. Sim. E além de tudo isso, ele também ajudou os próprios verdugos, ou seja, os próprios algozes,
Sim, não é? Ele é realmente oferecer a outra face. exatamente. Sem nenhuma desforra, sem nenhuma vingança, compreendendo o grau evolutivo em que nós nos encontrávamos na época, né? Como até hoje ele ainda nos compreende e espera que a gente consiga encontrar essa tão sonhada paz, né? Que a gente possa olhar para as vicissitudes da vida, para tudo aquilo que nos acontece, que aparentemente são desastres, são terríveis, e entender que são só ensinamentos, que tudo é passageiro e que se a gente estiver em paz, vai ser tudo mais fácil de se passar, né? Sem desespero. Então, nós passamos pelo momento anterior ao nascimento de Jesus, pelo próprio nascimento, no momento imediatamente posterior ao nascimento, pela fase da infância, na qual ele foi perseguido, pela fase da evangelização, pela fase do Calvário e, em seguida, depois da crucificação, quando ele retorna pleno, divino, para fortalecer os seus amigos. Então vamos chegar à conclusão deste Exatamente. capítulo, não é? Emmanuel sempre conclui nos últimos parágrafos, e o que ele nos diz? Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descaso dos cadáveres e se desassociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. Então, portanto, não busquemos a paz do mundo, a inércia, a inutilidade, mas a paz de Cristo, que significa a prática do bem. O trabalho incessante no bem. Muito obrigado, Eu que Ilse. agradeço. Esperamos você daqui a um certo tempo para nos trazer uma vez mais os seus belos conhecimentos. Será um prazer estar aqui aprendendo com você e com essas obras maravilhosas que nos auxiliam tanto, né? Este foi mais uma Mensagem de Luz. Até a próxima semana.